Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar-lhes sobre conhecer a Deus. É uma pergunta que devemos de fazer-nos a nós mesmos. Eu já conosco a Deus? Eu já tive um encontro com Deus? Eu já tive um encontro com Deus? É genuíno minha conversão? Eu sou de hecho, de verdade, um convertido ou um convencido? Estou com Deus ou estou apenas em um grupo religioso? Estou realmente seguro de que Jesus já se revelou para mim? Conosco a Deus? E se conosco, onde estão os impactos deste conhecimento? Porque mais allá de sensações, mais allá de experiências, mais allá de sentir isso ou sentir aquilo, eis o cambio que se produz na vida de um. E vamos a ver a conversão de Saulo, que é um exemplo de um verdadeiro encontro com o Senhor. Disse aqui, Saulo, que é Pablo, respirando aún ameaças e morte contra os discípulos del Senhor, vino ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se hallasse alguns homens ou mulheres de este caminho, os trajesse presos a Jerusalém. Ou seja, Saulo era um fariseu de la nata, não, de los cabeças de los fariseus, uma pessoa muito relevante no farisaísmo, aqueles que prenderam Jesus e pediram morte para ele. Saulo era deste grupo. E Saulo respirava, ansiava poner manos em los seguidores de Jesus. Posto que eles mataram ao Senhor, pero no lugar del caminho se detener, no lugar del movimento apagar-se, ao revés, parece que foi poner gasolina no movimento. Porque se crescia a igreja em um solo dia, 3.000 se volveram cristianos. 3.000 se converteram ao Senhor quando Pedro discursou logo depois do dia de Pentecostés. Aleluia. Que tremendo, não? E os fariseus quedaram muito enojados, como parece la clara de huevo, não? Que quanto mais golpeia, mais cresce, como pode. Então, Pablo teve uma ideia, mira, vamos prendê-los, vamos pôr todos na cárcere. Dá-me cartas que, incluso allá em Damasco, na cidade cerca de aqui, quizás menos de 100 quilômetros, mais ou menos, está Damasco de Jerusalém. E allá prendemos e traemos aqui, e juzgamos, como hicimos com Esteban, que matamos ele apedreado. Se for necessário, vamos apedreá-los. Mas vamos acabar com este movimento. E Pablo, então, recebe cartas e vai detrás de los creyentes. Mas, versículo 3, yendo por el caminho, aconteceu que, ao chegar cerca de Damasco, repentinamente lhe rodeou um resplandor de luz del cielo, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Ele disse: quem eres, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus,
a quem tu persigues. Dura coisa te es dar coces contra el aguijón. E ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, que queres que eu haga? E o Senhor dijo: levántate e entra en la ciudad, e se te dirá lo que debes hacer. E os homens que iam com Saulo se pararam atônitos, oyendo a voz, oyendo a la verdade a voz, mas sem ver a nadie. Então Saulo se levantou de tierra e, abrindo os olhos, não veia a nadie. Assim que, levantando-lhe por la mano, le meteram em Damasco, donde estuvo 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia então em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem ele Senhor dijo em visão: Ananias. E ele respondeu: Heme aqui, Senhor. E ele Senhor dijo: levanta-te, ve a la calle que se chama Derecha, e busque em la casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque aqui ele ora. E ha visto em visão a um varão chamado Ananias, que entra e lhe põe as manos em cima para que recobre a vista. Então Ananias respondeu: Senhor, he ouído de muitos acerca de este homem, quantos males ha hecho a tus santos em Jerusalém. E aún aqui tem autoridade de los principais sacerdotes para prender a todos os que invocam tu nome. Ele, Senhor, dijo: vê, porque instrumento escorrido me és este, para levar mi nome em presença de los gentiles, de redes, de los hijos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer por mi nome. Foi então Ananias e entrou à casa, e ponendo sobre ele as manos, lhe dijo: hermano Saulo, ele Senhor Jesus, que se te apareceu en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista e seja lleno del Espírito Santo. E ao momento lhe cayeron de los ojos como escamas, e recebeu al instante la vista, e levantando-se foi bautizado, e havendo tomado alimento, recobrou forças. E estuvo Saulo por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Em seguida, predicava a Cristo em las sinagogas, dizendo que este era o Hijo de Deus. E todos os que lhes oíam estavam atônitos e diziam: não é este ele que assolava em Jerusalém a los que invocam este nome? E a isso vino acá para levar-nos preso ante os principais sacerdotes? Pero Saulo muito mais se esforçava e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Amém. Muito bem. Aqui nós outros vemos que Saulo, de um homem odioso de la igreja, que perseguia a igreja, um homem que tinha anelo de poner as manos em lo máximo de cristianos possível para prendê-los e hacerlo toda classe de males, pois para ele e para os fariseus era uma ameaça à verdade, era um desvio que estava desviando os judeus a um caminho contrário à lei de Moisés e coisa por el estilo. Era uma falsa doutrina, o caminho do Senhor Jesus, o que ele ensinava, assim pensava eles. Mas quando
a luz se lhes resplandeceu a Pablo. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele entonces cambia. Ele entonces é transformado. Ele que era um instrumento de destruição, agora se vuelve um instrumento de salvação. Todos sabem que Pablo foi o maior evangelista de todos os tempos. Pablo viajou e sembrou igreja e levou a palavra em muitas nações. Pablo, através de seu ministério, Deus salvou a muitas pessoas. Por supuesto que Pablo enfrentou muitos sofrimentos a causa desta missão. Padeceu muito, foi apedreado várias vezes, passou por naufrágio, foi picado por víboras, ele esteve preso várias vezes. Nós outros estuvimos fazendo o estudo, não, de Hechos dos Apóstolos, e você que acompanhou nós outros sabe do que estamos dizendo, ou você que lê a Bíblia periodicamente, você entende do que eu estou dizendo. Pero este homem, antes, ele era uma ameaça para a igreja. Este homem era um inimigo de Cristo, porque os inimigos da igreja são inimigos de Deus. Ele que se levanta contra a igreja, está se levantando contra Deus. Sim, é isso mesmo. Por isso Jesus disse, Paulo, ou Saulo, por que me persigues? Ele estava perseguindo os crentes, mas, ao mesmo tempo, estava perseguindo Jesus. Aquele que intenta ser algum mal contra a igreja, e a igreja são as pessoas que são de Deus, estes terão que ver-se com o próprio Deus. Tenha bem claro isso. Não se precipite, não queira ser justiça com suas mãos. O problema destas pessoas será com o próprio Deus. Amém? E disse a palavra que este homem teve um encontro com Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. A luz de Jesus se lhes resplandeceu. A pergunta é: você já escutou a voz de Jesus? Você já se converteu a Jesus mesmo? Eu lhe vou dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa assim, de princípios, de crer em Ele Senhor e em Sua palavra. Mas eu não tinha compromisso com Ele Senhor. Eu, de pequeno, fui à igreja com meus padres, minha mamãe me levava e traía algumas ensinanças dentro de mim, tinha conhecimento do que estava bem, do que estava mal. Não me involucrei al 100 no mundo. Andava com pessoas que fumavam droga, pero eu não usava droga. Tomava assim, de vez em quando. Não falava muitas palavras malas, grosseria, não era assim. Mas tampouco tinha um compromisso com ele, Senhor. Hasta que um dia, eu vou à igreja a ser um favor para minha mamãe. Levar um sobre, uma ofrenda, um voto de ella à igreja. E quando eu vou ali, a igreja estava llena. Era Navidad, Santa Cena de Navidad. E ali, justo hoje, Santa Cena também, né? O pastor predicou, não me acordo o que ele predicou, mas eu me acordo que ele passou a Santa Cena para todos e depois foi orar, recordando o que Jesus hizo por nós outros, que é o que vamos fazer daqui a pouco. E eu estava já no fundo, não me sentei, uma que não havia assento e outra que
não me acerquei muito, quedei allá atrás, no fundo, como todo incrédulo que não quer acercar-se muito. Se acerca, pero não tanto. Eu me acerco a Jesus, pero não muito. Não sei. Vá que Jesus me cambie a vida, me cambie o pensamento. Não quero ser cambiado. Ou então, por temor ou por respeito. Não, eu respeito, pero não quero involucrar. Eu estava ali ao fundo. De repente, eu ouço uma voz em meu intelecto. Meu intelecto, allá no fundo de minha mente, uma voz dizendo: que tu haces? Que estás fazendo com tua vida? Que estás desperdiciando tua vida? Tua vida pode ser muito mais útil em minhas mãos. Parecia que eu estava solo, não havia a multitud, que eram mais de 200 pessoas no culto. Parecia que não havia nada ali comigo. Só eu e Deus. Já não oía o pastor. Não que eu quedei em transe, nada de isso, pero foi algo muito personal. Eu, sem falar, conversava em meus pensamentos, dizendo: é verdade. Eu sou um tonto. Não me importo com as coisas de Deus de vera. Sei que Deus é bueno. Sei que existe o bem e o mal, pero eu não tenho uma vida com Deus. Ó Senhor, me perdona. Eu quero ser tuyo. Depois deste dia, me acordo deste momento. Pastor, isso uma oração, levei sobre e fui para minha casa. Al outro dia, depois de meu trabalho, eu estava aqui em la igreja, querendo mais de Deus. Estuve algumas semanas allí, escutando a palavra, me acordo que aqueles dias era de choro, de lamento, por haver vivido lejos do Senhor, meus 17 anos de vida. Orava, chorava, hasta que aquele llanto se volveu em adoração, em disposição, em forças para servir a meu Deus. Outra hora, eu vivia para meu futebol, para minhas diversões, usava meus tempos livres para mim, para minha família. A hora eu queria servir a Deus, queria conhecer de Deus, queria dar de mim para Deus. Isso foi a primeira vez que eu tive um encontro com o Senhor. Isso se chama encontro com Deus. Isso se chama conversão. Foi o que aconteceu aqui com Pablo. Pablo escutou a voz. E aqui não foi um predicador que estava predicando, foi o próprio Senhor Jesus, não? Sim, Jesus às vezes usa a prédica para falar ao pecador, para mostrar sua condição, para mostrar a salvação, para mostrar seu poder restaurador e cambiar a vida desta criatura. Pero às vezes, o Espírito Santo habla com uno em uma madrugada, talvez isso passou com os teus, estavam na madrugada, solo, e você começou a meditar em seus caminhos, meditar em sua vida, e disse: eu estou em um desastre, preciso de Deus. E no outro dia você se pôs a buscar do Senhor, buscar uma igreja, buscar uma prédica, buscar o caminho hacia Deus. E quando você encontrou a palavra, você se entregou a ela e se converteu a Deus e mudou sua vida. Mudou.
Como Pablo mudou, como Pablo cambiou. Pablo deixou a persecução, deixou o caminho de perseguidor. Você também deixou sua borrachera, suas grosserias, as orgias, deixou a idolatria, começou a deixar todo isso. Jesus cambiou sua vida. Jesus entrou em sua vida, ele convertiu. E logo que Jesus convierte a Pablo, lhe dá o Espírito. Pablo recebe o Espírito Santo, a unção de poder. Sim, Pablo também se bautiza. Quando a pessoa encontra Jesus, ela já quer bautizar-se. Pastor, onde há água? Como ele, eunuco, aquele homem de Etiópia, que ao ouvir de Cristo por la boca de Filipe, ele disse: eu quero ser Jesus, hein? Eu quero ser de Jesus, hein? Onde está? Aqui tem água. Não podemos, tu não podes bautizar-me. Não sabemos se havia muita água ou pouca água. Não sabemos se era limpa ou sucia, mas o importante é que havia água. E ele barrou e foi bautizado. Porque quando uno quer encontra Jesus, uno quer mais de Jesus. Uno quer mais de Jesus. Quanto mais uno conhece a Jesus, mais uno ama a Jesus. Quanto mais uno conhece de Deus, mais quer a Deus. Me acordo que quando eu me fui a bautizar, antes de bautizar-me, o diabo falou em minha mente uma vez assim. Sim, sabemos que é o diabo porque aquele que nos quer alejar de Deus não vem de Deus, vem do diabo. E se ele falou com Jesus, não vai falar com nós outros? E me disse assim: tu vais a bautizar-se? Tu vais a ser membro da igreja? Domingo é o dia de jogar futebol. E pense em um homem que lhe gostava jogar futebol. Nós outros íamos temprano a la cancha e quedávamos, às vezes, até a tarde, 3 da tarde, o sol na cabeça, meio-dia. Minha mamãe, venha comer. A comida está. Já vou, mamãe. 2 minutitos mais. E a cancha era frente à casa. Tinha uma cancha popular já. Um barro solo. Quando chovia era pura lama. E na lama, resbalando-se todos ali. Charcado de lama, mas estávamos ali. Às vezes caindo granito e pedra del cielo. Pero não parava de rugar. Então, era passear, sair, coisa por el estilo, visitar alguém, enfim. Ou trabalhar. Não havia compromisso com Deus. Porque quem não conhece a Deus não tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com o Senhor, com sua igreja, você não conhece ao Senhor. Esta é a verdade. Quando a pessoa conhece a Jesus, Jesus é o tesouro. Jesus é a perla de mais valor. Jesus é todo. Todo para Ele. Jesus é todo para você. É o mais importante para você. Mais importante que todo, que sua família, que seus filhos, que sua própria vida. Não é de estranhar que os primeiros cristianos preferiam morir em las arenas que negar a fé em Jesus. Pois eles haviam tenido um encontro com o Senhor, conheciam ao Senhor, se haviam convertido, haviam sido regenerados.
transformados em novas criaturas. Pois bem, passara lo que passara, não abriam mão da fé em Jesus. Poderiam perder casa, trabalho, tierras, pero não estavam, por supuesto, sentiam a aflição de ver tudo isso, pero não eram capazes de negar a fé. Você deve perguntar-se: já tive um encontro com Jesus? Ou estou aqui reunido nesta congregação apenas porque, pastor, tenho um problema e quero resolver meu problema? Sabemos que há pessoas que estão seguindo Jesus a causa de um problema. E quando este problema seja resolvido, se vão aí. Mas também, se passar um tempo, este problema não resolve, se não se resolve, também vão ir-se. Porque é assim. Quem não conhece a Jesus, sabe porque resolveu o problema. E quem não conhece a Jesus também sabe quando resolve seus problemas. Sale por la aflição de la vida, porque a vida não é fácil, a vida é guerra. A vida é uma luta para todos, os buenos e os malos. Sabemos que a bendição de Deus está com os suyos. E em meio das aflições temos o plus, temos el plus, temos algo mais que é a fé em Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, que nos capacita a pelear nossas lutas com sabedoria e vencer. Pero os que não lo têm, por isso se desanimam, se caem, ou então se deixam levar por outros os ventos de doutrinas, movimentos que aparecem por aí. É importante que você tenha um encontro com Deus. Se você já o tuvo, alegre-se. Alegre-se por isso, como disse a palavra. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o fuerte em sua força. Mas se alguém deve de gloriar-se, Jeremias disse isso, glorie-se em conhecer-me. Glorie-se em conhecer-me. Conhecer de Deus. Haver tenido um encontro com Deus. Os ninhos, os pequenos, os adolescentes. Você precisa ter um encontro com Deus, porque senão você não vai permanecer. Os grandes adultos maiores, você precisa conhecer a Deus, senão você não vai ser salvo. Uma religião, ou seja, uma igreja não salva a nadie. Está em meio de um grupo. Você pode estar em meio dos salvos e não ser salvo. Você não pode apoiar sem a fé de sua mamã. A minha mamã conhece a Deus, é uma mulher de Deus. Meu papai é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Minha irmã é pastor, mas... E você que é? Você é de Deus? Você conhece a Deus? E mais allá de uma emoção, porque há gente que diz, não, mas eu senti uma vez um fogo que me agarrou, pastor, um calor, e eu senti, eu chorei, mas e depois, houve um câmbio em sua vida? Quizás você não teve muitas sensações, foi algo muito discreto entre você e Deus. Incluso os homens que estavam com Saulo escutavam a palavra, pero não veia nadie. Sim. Há quienes escutam a palavra, pero não vê Jesus. Vê, é um homem que está falando aí. Não é Jesus. Jesus não habla com ela. Jesus não se revela a ela. Ela apenas escuta palavras. Mas não entende que quem lhe habla é o Senhor. O Senhor lhe habla.
Despierta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo, Saulo? ¿Qué estás haciendo, Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo la injusticia? ¿Por qué estás contra lo bueno y estás a favor de lo malo? ¿Por qué estás yendo por este camino de perdición si te quiero dar vida? ¿Por qué? Es lo que Jesús sigue diciendo. Lo que Jesús dijo a Saulo, está diciendo a ti, jovencito, jovencita. ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué endureces tu corazón? ¿Por qué estás contra la palabra de Dios? ¿Por qué eres inimigo de Dios? Sim. El que não és comigo, és contra mim, dijo el Senhor. Se eu não estou com Cristo, não estou com Jesus, não busco a Jesus, não tenho vida com Jesus, não tenho compromisso, mas eu sou de Jesus. Não existe isso. Há movimentos que dizem assim: não necessitamos de uma igreja. Podemos servir a Jesus sem igreja, sem pastor, sem denominação. Isso é uma mentira. Você sabia disso? Que isso é mentira? Porque a igreja de Jesus não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. Porque Deus constituiu apóstolos, profeta, pastores. Profeta, apóstolo e pastor são pastores. Gente que cuida da grei de Deus, da igreja de Deus. Não caga neste cuento. Nós outros que estamos aqui não estamos fora da igreja, estamos em la igreja. Esta igreja é virtual, pero é igreja. Eu conosco cada membro de nossa igreja. Eu hablo com cada membro da igreja. Nós outros pastores estamos a la par de cada um, para servi-los, para ensiná-los e para ser exemplo, para ser inspiração, para ser exemplos de fé, de perseverança, de misericórdia, de devoção a Deus. Nós outros não estamos neste grupo que disse: não precisamos de igreja, não precisamos de um pastor, não precisamos quem nos ensine, podemos entender todo solo. Você sabe que o pastor às vezes quer dar horas e horas estudando a Bíblia, e sim ele não sabe todo, e sabendo todo, ele necessita recordar todas as coisas. Você sabia disso? Pois bem, precisamos disso. Você precisa disso, eu preciso disso. Precisamos estar juntos. E disse a Bíblia que Pablo, ou Saulo, depois que se convierte, ele cambia. Mas junto com ele cambio, o que acontece com ele? Vamos a ler aí. Vamos abandonar o texto. Hein? Disse aí, versículo 20: em seguida predicava a Cristo em las sinagogas, dizendo que este era o Hijo de Deus. E todos os que oíam estavam atônitos e diziam: não existe. Este não é Saulo, ele que assolava em Jerusalém a los que invocava este nome. E a esto vino acá para levar-nos preso ante os principais sacerdotes. Pero Saulo muito mais se esforçava. Se esforçava para quê? Para
anunciar o reino, anunciar a Cristo. Quando a pessoa se convierte de verdade, ela quer que outros se convertam também. Que outros cambiem também. Que outros provem de Cristo também. Que outros tenham esta transformação. Que a eles lhe resplandeça a luz. Todo convertido, todo chamado, és um enviado. Alguém falou isso. Não sei quem criou esta palavra, pero oí esta palavra e é certo. Todos que Jesus chamou, ele também enviou. Jesus chamou a Pedro, a Juan, e a estes los enviou. Jesus chama a Pablo, e a este também lo envia. Jesus chamou a los 3.000 no dia de Pentecostés, e a estes Jesus envia ao mundo anunciar. Todo crente és um missioneiro. Todo crente tem a obrigação, é uma palavra que não costumamos usar em la fé reformada, em la fé em Jesus, pero para que você entenda bem, é um dever. Todo aquele que conhece a Deus tem o dever de levar Jesus a outras pessoas. Me acordo que no dia que eu me bautizei, a primeira coisa que eu disse foi: pastor, eu posso evangelizar? Era ternito, não sabia nada, claro. Tem que perguntar, não? Perguntar. Pode evangelizar? Eu digo, pode. Está já há algum tempo na igreja e estás dando testemunho de um câmbio. Sim, porque um pode evangelizar se não cambiou, não? E quando cambiar, não quer dizer, na hora eu tenho um trabalho, estou ganhando $10.000 por mês. Não é isso, não. Não, eu fui curado de todas as dolências, por isso a hora vou evangelizar. Não. Não se trata disso. Jesus cambiou sua vida. Você é uma nova criatura. Você hoje anda nos caminhos do Senhor, de veras. Você pode evangelizar, sim. Você deve evangelizar, sim. Você já se bautizou? Entregou sua vida a Jesus? Haverá alguém que dirá, eu me entreguei a Deus, mas não me bautizei. Então falta você bautizar-se, viu? Você tem que bautizar-se. Amém? Nós outros vamos orar, vamos participar da Santa Cena do Senhor. E quero pedir a Deus, caso você aún não teve um encontro com Jesus, Jesus venga falar-lhe, revelar-se e cambiar sua vida. Porque Ele sigue cambiando, sigue chamando, sigue obrando. Obrou em mim, obrou em milhares e milhões de pessoas. Quer obrar em sua vida, cambiar sua vida, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, para a glória de seu nome.